Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 15 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E o tema do nosso devocional será os planos de Deus. É um assunto que nós, como povo de Deus, gostamos muito, gostamos de falar sobre os planos de Deus, e é sobre isso que nós vamos tratar então no nosso devocional, tentando lançar um pouco de luz aí sobre estes planos de Deus para as nossas próprias vidas. Bom, vamos entender aqui o contexto da nossa maratona bíblica. Nós estamos lendo ali a porção das escrituras chamada os profetas. Já há algum tempo estamos no profeta Jeremias, algumas semanas, e hoje os capítulos de número 29 e 30 do profeta Jeremias. E nesses capítulos, especialmente no capítulo 29, nós temos o que poderemos chamar ali de uma mudança de chave, né? De uma mudança de cenário na história de Jeremias. Jeremias, até então, parece-nos que ele tratou do momento ali onde a tempestade estava mais forte, aonde a Babilônia já havia invadido a Judá, já havia levado parte do povo para o cativeiro, e agora parece que a tempestade começa então a passar, aquele momento de maior dor, aquele momento de maior dificuldade, aonde literalmente a nação de Judá, o povo de Judá estava cercado pelos seus inimigos, mas agora o que nos parece é que essa tempestade começa a amainar, e ainda que o povo permaneça e ficaria no cativeiro por ainda 70 anos, Deus inicia ali o que nós podemos chamar de um processo de restauração. Depois daquele período inicial ali, aonde o povo de Deus passou por esses momentos de dificuldade por ter sido invadido pela Babilônia, agora parece que ainda que dentro do cativeiro, ainda que preso no cativeiro, parece que a tempestade começa então a amainar, parece que a tempestade começa então a passar, e Deus vai iniciar o seu plano de restauração. Bom, dentro deste contexto, o que nós queremos falar nesta manhã? É fato que o grande drama do homem, o grande drama do ser humano é saber sobre o seu futuro. O homem, ele sofre, o ser humano, ele sofre exatamente por não saber o seu futuro, por não saber se está no caminho certo e se o sofrimento não está incluído nesse caminho. Então, nós sofremos porque não sabemos o que tem no futuro, nós sofremos porque queremos um caminho mais suave, um caminho que não envolva sofrimento, nós sofremos e nós enfrentamos dificuldades exatamente porque às vezes o caminho à nossa frente parece nebuloso, o caminho à nossa frente parece distante ou parece escuro, a gente não consegue enxergar bem como será esse caminhar. Expressões muito comuns como Deus tem os seus planos, Ele sabe de todas as coisas, Ele está conduzindo todas as coisas, tudo isso é verdade, mas não toda a verdade. Quando nós falamos, por exemplo, Deus tem os seus planos, normalmente nós falamos isso em um contexto de sofrimento. Quando nós falamos Ele sabe de todas as coisas, nós normalmente falamos isso num contexto de dores. Então, essas expressões e essas dores que nós passamos, de não saber o futuro, de não saber se estamos no caminho certo, muitas vezes pessoas buscam a vontade de Deus não porque querem agradar a Deus, mas simplesmente porque não querem sofrer. Então, eu vou buscar a vontade de Deus. Por que eu estou buscando a vontade de Deus? Eu estou buscando a vontade de Deus porque eu tenho muito medo de sofrer, eu tenho muito medo de passar por dores, lutas e aflições. É claro que isso não é bom, mas muitas vezes eu não estou buscando a vontade de Deus de fato, eu estou buscando só um alívio para as minhas dificuldades, para as minhas dores. E o grande inimigo
é imaginar, isso aqui é importante, o grande inimigo dentro desse contexto dos planos de Deus é imaginar que porque está dando errado, Deus não está envolvido. Muitas vezes nós imaginamos, bom, se está dando errado, Deus não está envolvido. E aí quando a gente volta para a história de Judá, para a história aqui do texto bíblico, o contexto da entrega do plano de Deus, o povo estava no cativeiro. E o povo estava no cativeiro por causa de Deus. Por causa dos seus pecados, mas quem os havia enviado para o cativeiro era o próprio Deus. Então, um grande inimigo que nós temos quando falamos de planos de Deus é imaginar que porque está dando errado, Deus não está envolvido. Ou porque está dando certo, Deus está envolvido. É atrelar o resultado à participação de Deus. Então, se o resultado é X, Deus está. Se o resultado é Y, Deus não está. E aí, quando olhamos para o texto, percebemos uma incongruência. Por quê? Porque o povo, aonde Deus vai falar do seu plano, esse povo estava no cativeiro, ou seja, as coisas não estavam dando certo. Bom, esse é o grande inimigo, atrelar o resultado ao plano de Deus. Agora, como podemos responder a isso? O Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. E é dentro dessa temática que eu vou trabalhar a partir de agora. O Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. Sobre os planos de Deus, o Evangelho oferece resposta. Qual é a resposta? Primeiro, os planos são de Deus. Olha aqui o capítulo 29, versículo 11. E aí nós entramos de fato no texto bíblico. Jeremias 29, versículo 11. É um texto bastante conhecido, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Mas eu vou ficar apenas na primeira parte aqui do texto, que ele fala, olha, eu que sei que planos tenho a respeito de vocês. Então preste atenção, porque isso é importante. Eu sou parte do plano. Nós somos o plano. E ele é o dono do plano. Então deixa eu repetir. Eu sou parte do plano. Só uma parte. Nós somos o plano. E ele é o dono do plano. O plano não é individual. O plano não é para indivíduos. Não é para pessoas. O plano não está relacionado a indivíduos. O plano está relacionado a um povo. Na verdade, no contexto aqui de Jeremias, esse plano de Deus já se cumpriu. Esse plano chama-se Jesus de Nazaré. Jesus é esse plano que nós muitas vezes falamos como se fosse um novo plano de Deus para a minha vida. Um plano de sucesso, né? Um plano de futuro. Mas esse plano ele já se desenvolveu em Jesus. A ênfase do texto é Deus. Eu que sei os planos que tenho a respeito de vocês. Então, o plano ele é coletivo, a ênfase do plano é Deus, nós fazemos parte desse plano, estamos incluídos nesse plano. Porém, a ênfase dos planos é Deus. E no caso aqui do contexto, esse plano já se cumpriu em grande medida em Jesus. Então, quando o texto diz, eu que sei que planos tenho a respeito de vós, esse plano chama-se Jesus Cristo. E esse plano, ele inclui o povo de Deus. Eu que sei os planos que tem a respeito de vocês e não de indivíduos, de pessoas. O plano é coletivo. Então, eu sou parte do plano, nós somos o plano e ele é o dono do plano. Segundo ponto sobre os planos de Deus, a resposta do Evangelho aos planos de Deus. O objetivo é a restauração. Esse é o objetivo de Deus. O texto, ainda no versículo 29, fala, eu tenho planos de esperança, plano de futuro, plano de prosperar, plano de não causar dano. Esse plano que é coletivo, que envolve o povo de Deus, que se cumpriu em Jesus, esse plano é um plano de restauração. Agora, lembre-se do contexto a qual Deus falou essa palavra. O povo estava no cativeiro.
falar de restauração para alguém que está livre, que está dando tudo certo, é ótimo. Mas falar de restauração para alguém que está no cativeiro não é nada fácil. Mas é exatamente isso que Deus fez. E anote aí o que eu vou dizer para você agora. O plano de Deus é restaurar o seu povo. E esse plano, ele tem início em Jesus, tem desenvolvimento com a igreja e tem consumação no reino. Esse plano começou na cruz, esse plano está em desenvolvimento com a igreja de Deus e esse plano vai se restaurar, vai se consumar lá no reino. É o plano de futuro, um plano de esperança. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos caminhando, a igreja está no processo de caminhada até a chegada no reino escatológico de Deus. O reino onde essa esperança, o reino onde este futuro de fato vai ser descortinado, onde esse futuro de fato vai ser aberto para todos os filhos de Deus e nós vamos viver o cumprimento final deste plano. Então, o plano de Deus é restaurar o seu povo. Esse plano começou na cruz, passa pela igreja, o tempo que nós estamos vivendo agora, e se conclui ou se consuma no estabelecimento do reino escatológico de Deus. Em terceiro lugar, o evangelho tem resposta para as grandes questões do homem e com relação aos planos de Deus, o arrependimento está incluído. Versículo 13 aqui aliás, deixa eu ler até o 12 e o 13, né? Então capítulo 29 de Jeremias. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que é procurar a Deus de todo o coração? Não é ficar orando, né? Ficar ali horas e horas ouvindo um louvor, buscando a Deus. Isso é maravilhoso, mas de fato isso não é buscar a Deus de todo o coração. Porque isso para Deus tem valor, tem importância, mas o valor é muito menor do que o valor ou do que se atribui a pessoas que abandonam seus pecados e se voltam para Deus. O objetivo de Jesus não é criar um povo que viva em êxtase espiritual. O objetivo de Jesus é criar um povo que se arrepende dos seus pecados e que se volta a Ele em confiança, em fé. Então, quando a Bíblia diz que esse povo vai voltar-se de todo o coração para Deus, é um povo que concorda conscientemente com Deus de que eles estão em pecado e que eles precisam de restauração. Ou seja, nós respondemos objetivamente ao plano de Deus. O plano de Deus ele não é uma opção entre várias opções. Então, quando Deus nos chama, ele não nos chama e fala assim, você pode ser um grande empresário, você pode ser um grande ator de Hollywood, ou você pode ser crente. Escolhe aí, faça uma escolha consciente. Não. O que acontece quando nós somos chamados, quando Deus descortina esse plano dele para mim e para você, nós não temos outra opção a não ser buscá-lo de todo o nosso coração. Por quê? Porque a glória, a presença, a majestade de Deus é tão profunda, é tão maravilhosa, ela aparece de forma tão efetiva para os homens que eles não têm outra opção a não ser se curvar em arrependimento, em busca do Senhor. Então, o que acontece é que nós sempre responderemos objetivamente a este plano. Esse plano não é uma opção entre várias opções. É aquele texto de Jesus quando ele diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e obedecem. Por que elas ouvem a voz e obedecem? Porque não há voz mais linda, não há voz mais maravilhosa, não há voz mais impressionante do que a voz do Senhor. O texto bíblico diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Essa voz, quando ela vem, quando nós ouvimos essa voz, ela quebra todas as nossas defesas, ela quebra toda a nossa carnalidade, ela quebra todas as nossas vontades, ela quebra todos os nossos desejos e ela nos coloca curvados, ela nos coloca rendidos diante de Deus e não há outra opção a não ser concordar com Deus que nós precisamos de restauração. Então, o Evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. Com relação aos planos de Deus, o Evangelho
afirma que os planos são de Deus e é para o seu povo, é coletivo, não é individual. Segundo, o objetivo dos planos de Deus é a restauração do povo. Deus começou essa restauração na cruz, está conduzindo essa restauração através da igreja e vai finalizar essa restauração no reino. Em terceiro lugar, o arrependimento está incluído. E por último, o plano está revelado na palavra. Deus deixou esse último ponto para o final, porque esse talvez seja aqui a grande dúvida, a grande questão que nós enfrentamos muitas vezes. O plano está revelado na palavra de Deus. O plano de Deus não é oculto. Você não precisa orar para buscar o plano de Deus, você precisa apenas conhecê-lo. Né? Por isso que o texto bíblico diz sobre conhecermos a Deus. Então, o plano ele não precisa ser revelado mais, ele precisa ser conhecido. O plano já foi revelado. Lá na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo diz que o mistério que estava oculto foi revelado, que é o estabelecimento do povo escatológico de Deus, o povo da cruz. Então, o quarto ponto aí, o plano está revelado na palavra. O versículo 14 fala assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então, Deus não se escondeu e aí nós precisamos ficar ali orando. Eu tenho que orar para descobrir quais são os planos de Deus para mim. Não, você não precisa fazer isso. Os planos de Deus eles só precisam ser conhecidos. Lembre-se sempre. O plano de Deus não está oculto. Não precisa ser buscado. Não é subjetivo e não depende do homem. Então, quatro afirmações aqui sobre o conhecimento do plano de Deus. Primeiro, ele não está oculto, ele está revelado na palavra. Qualquer coisa fora da palavra não pode ser plano de Deus. Se você, para obedecer o plano de Deus, você vai ter que descumprir a palavra de Deus, pode saber que você não está no plano de Deus. Você está fora completamente do plano de Deus. Por quê? O plano de Deus não está oculto, ele está revelado nas Escrituras. Ele não precisa ser buscado, ele precisa ser conhecido. É através do conhecimento da palavra de Deus que conhecemos o plano de Deus. Não é subjetivo, ou seja, ele não precisa ser interpretado, ele não passa pela subjetividade do meu coração, ele é objetivo, ele está claro nas Escrituras e ele não depende do homem. Então, para concluir aqui, qual é a moral da história? Qual é a conclusão que chegamos? Os planos de Deus passam necessariamente pelo relacionamento pessoal com Ele. O plano de Deus é trazer e resgatar um povo para Ele mesmo. E aí o versículo 15 vai falar isso. Eu reunirei de todas as nações, etc e tal. Por quê? Porque Deus vai reunir o seu povo, vai chamar o seu povo para um relacionamento com Ele, para ser o seu povo escatológico, para ser a sua igreja, cumprimento do seu plano aqui na terra. Bom, essa então é a nossa conclusão e diante disso eu queria deixar aqui o desafio do Léo, né? Desta quarta-feira. Pare e pense por um instante. Todos os planos que você acha que é de Deus são de Deus mesmo? Todos os planos que você acha que é de Deus, esses planos são de Deus mesmo? Dica infalível. O plano está na palavra? Se o plano não está na palavra, pode pular fora, porque não tem Deus envolvido nisso aí. Se o plano passa por descumprir a palavra de Deus, esquece, Deus não faz parte de nada que vai contra a sua vontade revelada, que Ele mesmo disse que é boa, perfeita e agradável. Então, pense um pouco sobre os planos que você tem dito que são planos de Deus. Será que são planos de Deus mesmo? Ou será que eu vou ter que abandonar peremptoriamente esses planos porque eles de fato estão contra a palavra de Deus? Bom, preciso terminar aqui por causa do nosso tempo. Quero convidá-los então para orarmos sobre tudo isso que falamos, né? Um assunto importante. Gostaria de ter tempo aqui para poder discorrer mais sobre esse belo assunto, mas por hora ficamos aqui nessa introdução sobre o assunto planos de Deus. Certo? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça.
vamos buscar a Deus em oração. Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, Deus. Tu és o Deus de graça, Deus de amor e misericórdia. E é diante do Senhor que nos curvamos porque entendemos que não há outro caminho a não ser contemplar a Tua glória, cedermos à Tua presença e adorarmos o Senhor. Obrigado pelos Teus planos. Planos esses que não estão ocultos, mas que estão revelados. Planos que não precisam ser buscados, mas apenas conhecidos. Planos, Pai, que inclui um reino escatológico, que inclui um reino de paz, um reino de justiça. E é em direção a este reino que estamos. Assim como a nação de Judá, que estava no cativeiro e olhou para o futuro, sabendo que o Senhor os havia prometido um tempo de prosperidade, nós também olhamos para o futuro e sabemos que em tudo o Senhor tem os teus caminhos e nós somos parte deste caminho. Não como indivíduos, mas como povo, como nação, como igreja do Senhor, como aqueles que o Senhor chamou com um propósito. E por isso nós te adoramos. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos perdoe por, às vezes, dar o nome do Senhor aos nossos próprios planos. Perdoa-nos porque, às vezes, chamamos de plano do Senhor aquilo que são planos da nossa cabeça. Não que os nossos planos sejam de todo ruins, mas a nossa falha está, Senhor Deus, em achar que o Senhor está dando anuência a tudo aquilo que nós chamamos de planos do Senhor. Nós te adoramos pela Tua palavra, pela direção que o Senhor nos dá hoje. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão comigo aqui, esses que estão agora ao vivo, aqueles que estão assistindo também essa gravação, que eles sejam alcançados por essa certeza. O plano já foi revelado, o plano é Jesus e nós só precisamos nos curvar em adoração ao plano do Senhor. Obrigado pelo Teu grande plano e assim nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós estaremos então de volta e para continuar então meditando na palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.